Olá, boa noite a todos. Esse é um vídeo aula que foi pedido para a conclusão da terceira nota da disciplina Prática e Análise do Livro Didático, que está sendo ministrada pelo professor Dr. Washington Turino. Nesse primeiro momento eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Rayane, sou graduanda do curso de Ciências Humanas e na minha equipe é composta por Larissa, Eliana e Janaína. Bom, nesse primeiro momento eu gostaria de apresentar o meu texto que eu vou trabalhar, eu e minha colega de turma, Eliana, e logo em seguida nós teremos outros dois autores e textos que vão dar continuidade na apresentação do nosso vídeo aula. Nesse primeiro momento, o texto é da historiadora Andresa de Oliveira Andrade, né? O tema do nosso texto é Cultura Histórica e Ensino de História, voltando às interfaces das noções de gênero no e através do ensino de história. Antes de proceder, à continuação do texto, eu gostaria primeiramente de apresentar a biografia da Andresa de Oliveira Andrade, que ela é graduanda em História pela Universidade Estadual do Paraíba em 2005, é mestra em História pela Universidade Federal do Paraíba em 2008, doutorado em pós-graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela desenvolveu pesquisas sobre mulheres indígenas no Nordeste e atualmente ela é professora adjunta do Departamento de História na Universidade do Estado de Rio Grande do Norte, campus avançado Walter de Sá Leitão. Então, tem trabalhado na área de História, enfatizando sua relação com a história e a formação docente, estabelecendo interlocuções de temáticas que reversam o feminismo, o gênero, sexualidade, raça, etnia, educação, historiografia, identidade, currículo, cultura histórica e direitos humanos, e coordenou o programa ProERT, Gênero, Educação e Direitos Humanos, financiado pelo MEC, cuja atuação era voltada para a formação de professores da rede básica, abordando questões contra a homofobia, direitos humanos, violência na escola. Bom, nesse primeiro momento eu gostaria de iniciar a minha fala no texto, o texto, a autora ela busca através do seu texto uma reflexão acerca de algumas políticas culturais no ensino da história, ou seja, dentro do espaço escolar, que também são representadas através do livro didático, E mais adiante ela vai compreender como que são construídas as posições, de sujeito-mulher e também como as posições binárias presentes nas relações de gêneros, elas se inserem na produção de uma cultura histórica, dentro do saber histórico escolarizado, ou seja, dentro da organização social, que são ali voltadas nas práticas cotidianas, no eixo de poder. Ou seja, ela busca problematizar as interfaces das representações de gênero e sua cultura histórica, que foram enraizadas por anos que orbitam no campo escolar. Então, ao falar das identidades de gênero, nós observamos como que ela vai aparecer dentro do livro didático, como são construídas, como, por exemplo, as imagens que são ali fornecidas nesse livro didático e que elas vêm favorecendo, as classes dominantes, e acabam por uma exclusão dos povos divergentes. Então, assim, há toda uma desconstrução de valores, Então, não há uma valorização da cultura desses povos que são excluídos, Dessa cultura que está sendo excluída dentro do livro didático. A gente vê uma valorização, e toda uma construção de identidade que são ali voltadas dentro desse livro didático, e dentro da historiografia, que mais à frente eu vou explicar o que seria então a historiografia, que a autora está colocando no texto, a gente também pode observar como que a mulher está sendo representada dentro do livro didático, como que é construído, por exemplo, a imagem da família ideal, o que seria, Então, portanto, a gente vale destacar que as políticas, culturais que ela está destacando no texto, que vai criar essa relação de ensino e aprendizagem através do livro didático, ela é distribuída não somente no âmbito escolar,
mas ela também vai ser distribuída ali por outros agentes, né, que são através de documentários, né, através de cientista, de artigo, em educadores, né, de modo geral. Portanto, quando a autora ela destaca cultura histórica, né, ela fala que é um conjunto de representação formulado sobre as experiências vividas, ou seja, né, elas vão ser ali formadas, né, individualmente ou em conjunto. Então, essa cultura histórica, ela é um meio de repassar tais representações e abordagem na questão de noção de gênero, né. A cultura histórica é definida como representação da historicidade enquanto experiência do vivido, né. Então, apesar desses meios, outro mecanismo de política cultural também que é uma forma, né, de tornar possível, né, e definitivo essas abordagens, esses discursos, um mecanismo de política cultural que ela vai destacar é o currículo, né? Então, o que seria o currículo? Como que o currículo ele vai operar dentro, né, dessa cultura histórica, né? Como que ele se desenvolve? E a partir de agora eu vou explicar então o que seria o currículo. Portanto, o currículo ele é uma parte importante da construção de quem somos e de quem nos tornamos, né? Então, portanto, ele ocupa ali um lugar que ele vai ser responsável por nossas identidades como processo contínuo e inacabado, ou seja, ele sempre vai prosseguindo, né? Essa dominação, essa forma essa política cultural, ela sempre vai permanecer. Então, ela é uma coisa inacabada. Então, portanto, ele chega até nós por meio da educação, né? Especificamente da escola, né? Então, por trás do currículo, a gente pode observar que há uma rede de agentes, né? Ou seja, são grupos dominantes, né? Que ele tem como função determinar lugares de fala, silenciar, a inclusão e a exclusão. Então, tudo isso vem através dos discursos, né? Que são ali proferidos na vida prática do aluno e do docente, cotidianamente, ou seja, dia após dia, né? E que a partir, né, e todos os dias ele acaba se tornando ali por legítimo, né? Ele vai acabar legitimando esses discursos e tornando como se eles fossem reais e único a ser seguido. Então a gente também pode citar, né, que a legitimação, né, desses discursos, né, que ele vai acabar tornando tabus como se fossem coisas normais, né. Então, esses discursos, eles são instituídos com o objetivo de naturalizar práticas de linguagem, né, que nada tem de natural, né, pois elas são culturalmente instituídas, ou seja, né, elas são colocadas até nós como forma de normalizar, né, essa realidade social, né, dos alunos e do docente, né. Então, é dessa maneira que a educação ela vai buscar por consolidar nos corpos um adestramento social, ou seja, como a autora citou, né, são moldados nos papéis de gênero, sexualidades, classes, etnias, que são atribuídos por meio dessa naturalização de lugares, né. E a escola é um meio, né, um meio que vai acabar por legitimar. E exemplo disso, né, a gente está trabalhando com o livro de Alfredo Boulos, História, Sociedade e Cidadania. Eu tenho ele aqui disponível aqui, mas eu vou também apresentar as imagens para vocês, todas destacadas aqui no meu lado, como então que aparece a mulher dentro desse livro didático, né? Então, na primeira página, na página 62, como vocês podem observar aqui do lado, a gente vê o destaque de uma mulher, que sempre são associadas, mulheres, né, associadas na cozinha, né. Outra imagem também, que são destacadas as mulheres, essas estátuas, né, dessas mulheres, na família. A gente também vê, sempre a mulher sempre está associada à família, associada à área da cozinha. Por exemplo, os homens, né, como são destacados no livro, eles são sempre destacados em um momento em destaque, né? A palavra certa é essa, em destaque,
sempre em lutas. Outra imagem também, novamente em lutas. Para finalizar, eu gostaria de apresentar, né, como que o livro didático apresenta a família, né, o que seria então a família, essa identidade, né, da família, como que sempre é construída por casais heterossexuais, né, e o livro didático ele sempre vem trazendo essas imagens, né, e isso faz com que torne legítimo, né, esses discursos, né. Então a sociedade, assim, ela vai criar um modelo de identidade, né, que é sugerido como o certo, que é o homem branco, heterossexual, né, de classe média, com a religião judaico-cristão. Então, essa é mais uma forma de legitimar essa identidade e, assim, fazendo uma exclusão, né, de questão da comunidade LGBTQIA+, que não aparece, a exclusão de povos divergentes, que são os povos indígenas, são os povos quilombolas. A gente vê toda uma desconstrução e exclusão. E a partir de agora, a Eliana vai dar continuidade na nossa apresentação. E é isso.